Essa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a apresentação do curso, sobre um pouquinho como a gente vai atuar em relação ao nosso estudo da mediunidade, sem a necessidade de que a gente possa estar preso a apenas um livro da doutrina espírita, né? Por isso o nome do grupo é Estudando a Mediunidade Despretensiosa, para que a gente possa abrir os horizontes mesmo da nossa aula, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a mediunidade. E aí, essa primeira parte agora, eu vou mostrar o plano de aula, né? Que é a programação da aula. E aí a gente vai logo iniciar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a questão da mediunidade no sentido do contexto do capítulo 14, porque ele é a base do nosso estudo nesse primeiro projeto, né? Nessa primeira parte, vamos assim dizer, onde nós podemos utilizar, de uma certa forma, ele como uma explicação bem mais detalhada do conceito da mediunidade, né? Porque a mediunidade em si é uma só, médiuns, como Kardec mesmo já definiu. Todo aquele que sente num grau de intensidade, seja pequeno ou grande, é médium. E aí nós temos algumas variações, que é a vidência, que é a audiência, a clarividência, a clareaudiência. Nós temos a psicofonia, que Kardec trata no livro dos médiuns como médiuns falantes. Nós temos a psicografia, que também podemos atuar na escrita como mecânico, semimecânico, intuitivo. Nós vamos detalhar isso no decorrer do nosso estudo, né? Então, assim, eu vou parar essa apresentação aqui agora e vou colocar a apresentação do nosso cronograma. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esta questão, para que a gente possa entender mais ou menos como a gente vai atuar, tá bom? E aí é basicamente isso. Nesse link que tem no nosso grupo, para quem não está ainda no grupo, eu vou botar aqui no link na descrição, né? O grupo do WhatsApp, onde a gente consegue lá também trocar as ideias, e a gente tem esse link desse plano que joga lá. Aqui a gente tem o prefácio, que fala sobre o grupo do chat, o link da sala já é permanente, né? E aí nós temos uma pequena introdução do plano de estudo abrangente sobre a mediunidade, que ele vai falar aqui sobre o conceito dos livros que a gente vai utilizar, né? Tem os fundamentos de Kardec, que é baseado no capítulo 14, que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Uma pequena conceitualização da natureza da mediunidade, classificação dos médios de efeito físico e intelectuais, é o que a gente vai falar, né? A médios imperfeitos e a moralidade, qual a importância da moralidade do médium para a prática mediúnica, e aí a gente tem aqui uns conceitos mais resumidos. E aí, no decorrer do nosso estudo, nós vamos ampliar esses conceitos com os livros que a gente selecionou para utilizar nesse processo, né? Aí temos a ótica científica espiritual pelo espírito André Luiz, que foi utilizou a psicografia de Chico Xavier para poder trazer suas mensagens, né? Aí a gente tem o mecanismo da mediunidade como fluido, perispírito e mente, são 3 itens bem importantes para a atuação da mediunidade. No livro Mecanismo da Mediunidade, a gente vai falar sobre ele, processo de comunicação, sintonia vibratória. Então, aqui a gente vai vendo todos os conceitos, né? Tem ética e aprimoramento devido na visão de Emmanuel, que também foi pela psicografia do Chico Xavier. Nós vamos falar sobre obsessão e desobsessão, porque, de uma certa forma, está ligado na mediunidade, muito ligado à mediunidade. Então, a gente vai utilizar as falas e, principalmente, os conceitos que Manuel Filomeno de Miranda trouxe para nós, né, pela psicografia de Divaldo, né? Perspectivas complementares depois. Nós temos outros
outros espíritos e outros autores para que a gente possa também nos aprofundar, como Hamed, que foi utilizado, trouxe um livro maravilhoso falando sobre o estudo da mediunidade baseado com o livro dos médios, né, que é a Imensidão dos Sentidos. Nós temos também João Cleófas, da Psicografia de Divaldo, sobre o livro Intercâmbio Mediúnico e Triunfo da Imortalidade. E também nós vamos também falar sobre o livro, o primeiro livro da FEB, né, que é a apostila de Estudo e Prática da Mediunidade, que foi compilado por Marta Antunes, né? E aqui nós temos também um livro que é espetacular, que é a Psicofonia nas obras de André Luiz, que é de Jacobs Trovão, que é o coordenador-geral da mediunidade na FEB, na Federação Espírita Brasileira. Ele fez um compilado de todas as partes dos livros, de todos os livros de André Luiz, da série André Luiz, que trata sobre a psicofonia. E aí a gente vai também utilizar. Nós vamos falar também sobre Hermínio C. de Miranda, quando ele fala também no livro Processo Mediúnico, quando ele também fala para a gente na diversidade de carismas, no diálogo com a sombra. Nós vamos atuar sobre isso. E o nosso plano hoje, a nossa introdução da nossa aula, né, sobre a mediunidade e a natureza, e temos essa leitura bem básica para que a gente possa só esclarecer como vai ser o nosso conteúdo inicial, né, do livro dos médiuns e do estudo da mediunidade descomplicada, que a gente quer trazer novos horizontes, não é novas verdades, que nós vamos utilizar bases concretas da doutrina espírita. Então, a nossa primeira aula hoje não é uma aula, é mais ou menos, é mais um conceito de como vai ser o nosso estudo, né? Então, a gente vai trazer coisas bem sucintas hoje, e como eu disse anteriormente agora, nossas aulas serão gravadas e disponibilizadas depois para acesso ao grupo, né? Acesso privado, para revisão depois, posteriormente, mesmo através do YouTube, né? Então, a gente tem a aula de hoje sobre a introdução à mediunidade e à sua natureza, e lá no link do grupo tem todo esse plano de aula que vocês estão vendo aí agora, detalhado. Toda quarta-feira, às 21 horas, nós vamos fazer isso ao vivo. Aí a gente quer, não é que seja uma aula só de bate-pronto de informação, é uma troca de conteúdos, uma troca de conhecimentos, né? Então, nesse conceito, nós vamos atuar mais em um bate-papo do que como fosse uma aula específica, né? Somente sobre o conteúdo, nada maçante, sempre trazendo conceitos mais fáceis de interpretar para que a gente possa estudar a mediunidade. Então, a gente tem todo o plano de aula. Nosso plano de aula nós vamos até 24 de setembro. E aí a gente vai iniciar o plano 2. Então, a gente considera esse como o plano 1, depois nós vamos para o plano 2, e assim vai. Para esse estudo que a gente está propondo, para esse bate-papo, esse diálogo, né, nós temos alguns livrinhos, né, que vai ser utilizado por nós nesse decorrer do nosso estudo. Tá tudo lá direitinho, lá no link E nós temos um processo de conclusão, que é onde a gente vai finalizar lá em setembro, né? Então, agora eu vou parar aqui a transmissão sobre isso, e aí a gente vai para os slides, que aí é onde a gente vai tratar um pouquinho sobre o início mesmo, né? Conceitos sobre a mediunidade, e quem não puder participar falando, pode mandar mensagem no chat, que se tiver alguma dúvida, alguma coisa, ou acrescentar qualquer coisa, nós vamos esclarecendo na medida do possível, né? Então, no capítulo de hoje, e no estudo de hoje, nós vamos tratar o capítulo 14 do Livro dos Médiuns. É onde o Kardec faz uma análise do capítulo de mediunidade, detalhando a natureza da mediunidade e as suas diversas manifestações. Como a gente disse, mediunidade é uma só. Ela tem suas manifestações individualizadas.
A mediunidade pode se manifestar como a gente disse no início, por vidência, por audiência, por psicofonia ou médiuns falantes. Nós vamos ver essa questão de terminologia muito interessante, porque Kardec traz como médium falante, André Luiz traz como psicofonia, mas também nós temos alguns outros autores, como Manuel Filomeno de Miranda, também usa o termo incorporação. E aí a gente vai saber distinguir se é a mesma coisa, se não é a mesma coisa, qual é o contexto de por que está usando um e o outro, e aí a gente vai entender isso no decorrer desse plano de aula, de plano de curso que nós temos até setembro. Tá? Então, hoje a gente vai trazer mais sucintamente o que vai estar nesse conceito nosso no decorrer do curso, né? Então, a definição geral de mediunidade, segundo Kardec. E aí, é bem interessante para que antes a gente entre propriamente dito no texto que está sendo, que nós vamos projetar para vocês, o que traz para nós nesse conceito, né? Que aí a gente vai entrar agora nessa definição, o método que o Kardec utiliza, né? A universalidade dos espíritos, ou seja, não foi só um espírito que trouxe, não foi só apenas um médium, ele fez um compilado e se juntou, aí a gente tem o nosso primeiro livro da doutrina espírita, que foi em 18 de abril de 57, que é o Livro dos Espíritos, que quando foi publicado pela primeira vez tinha 501 questões. Na sua segunda edição, ele foi para 1019. E aí ele traz como foi o método que ele utilizou para poder editar o Livro dos Espíritos, e aí surgiu o Livro dos Médiuns, né, que traz para nós um conceito que, além de ser o Livro dos Médiuns, ele traz um outro nome, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E aí nós vamos entender também por que hoje nós não utilizamos, de certa forma, as evocações como antigamente. Não quer dizer que está errado de deixar de usar e nem utilizar, mas há outros métodos para essa comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo físico. Aí ele define para a gente assim, como uma faculdade universal. Como a gente disse no início, é uma faculdade onde, vamos se dizer, aquele que sente em pequeno ou em grande grau é médium. Só que Kardec, além de falar isso, ele deixa um pouquinho mais aberto e depois ele estreita, quando ele fala que vai considerar médium aquele que tem a mediunidade ostensiva, ou seja, que tem a manifestação do conceito mediúnico. Então, toda faculdade mediúnica, toda pessoa que sente influência dos espíritos, de qualquer grau de intensidade, é médium. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, não constitui um privilégio especial. Não é um dom. Kardec traz para nós como uma responsabilidade. E aí os outros espíritos que nós iremos conceitualizar, nós iremos entender que a mediunidade, além de ser um processo responsável, também é uma grande área de resgate para o médium. Que o maior devedor da história é o próprio médium. Aí depois ele traz para nós as gradações, que a gente diz que são as manifestações variadas. Há vários tipos de faculdade mediúnica, né? É uma mediunidade, mas nós temos várias outras faculdades. E aí a gente tem manifestações individuais. A forma que um médium vier não é a mesma que o outro está vendo. Pode ser o mesmo espírito, mas vai ter conceitos e interpretação daquilo que está vendo. E aí a gente vai entender isso no decorrer do que a gente vai estar aí estudando, né? E aí, os médiuns de efeito físico. Na época de Kardec, eles eram grandíssimos. Tinha muitos médiuns de efeito físico. Até porque
pela condição no sentido de trazer para a humanidade a curiosidade. E aí existia os médios facultativos e os involuntários, ou seja, facultativos aquele que tinha a intenção de realizar o efeito físico, né? Tem com consciência do seu poder e produz fenômenos espíritas por sua própria vontade. Lógico, e aí abre um parêntese, que necessita também de um auxílio espiritual. Podem realizar desde os efeitos simples, como rotação de objetos, pancadas, até manifestações mais complexas, como suspensão de corpos pesados, transportes aéreos e aparições. E os involuntários são aqueles que exercem influência sem querer e não têm consciência daquilo que está sendo executado. E aí nós não vamos entrar muito a fundo nesse conceito agora, porque nós vamos ter uma aula específica somente sobre médios de efeito físico. E aí nós vamos tratar sobre ectoplasma, sobre doação, nós vamos falar sobre a necessidade do médium de sustentação, que é o médium que vai doar a energia para a reunião mediúnica, para processos da reunião mediúnica. Nós vamos utilizar o capítulo 10 do livro dos Missionários da Luz de André Luiz, quando fala sobre materialização e a importância da preparação do médium. Então, aqui é só mesmo um conceito mais básico para que a gente possa estender o nosso estudo, né? E temos os médios sensitivos e os audientes. Os sensitivos são aqueles que são capazes de sentir a presença do espírito, ou até mesmo a energia do ambiente, causando uma impressão vaga nele, como arrepios, frios, pode ser calor, sensação de medo, sensação de felicidade, e aí vai depender, às vezes, do grau de controle ou de desenvolvimento daquela mediunidade, ele consegue identificar se é uma natureza boa ou uma natureza má. E nós temos os médios audientes, que possuem capacidade de ouvir a voz do espírito. Pode ser uma voz no foro íntimo da cabeça, ou como fosse alguém mesmo falando, como vos falo agora, e de forma clara e distinta, de como fosse uma pessoa viva. Então, e aí vai muito mesmo do estudo da sua própria mediunidade. Também vamos falar mais detalhadamente dela. Como a gente disse, hoje é mais uma apresentação e uma forma mais simples de mostrar como será a nossa aula, o nosso projeto de estudo para frente, né? E aí temos os médiuns falantes. Kardec traz no livro dos médiuns como médiuns falantes. Nós já dissemos que também pode ser psicofonia, como incorporação, né? E aí tem os mecanismos de ação. Diferentes dos audientes, pois geralmente não ouvem nada. Pode ser que ele não escute, não tenha a audição, vamos dizer, mediúnica. E aí os espíritos agem diretamente nos órgãos vocais, no chakra laríngeo e nas suas cordas vocais, utilizando como instrumento de comunicação, sem que o médium tenha consciência do que está dizendo. E aí nós vamos entender, quando for falar dos médiuns falantes, a questão da consciência, semiconsciência e do inconsciente. São 3 métodos, 3 formas de manifestação dos médiuns falantes. Então, são características distintas, como nós já dissemos, cada médium psicofônico, cada médium falante tem a sua característica de acordo com o seu planejamento do seu mediunato na espiritualidade. Então, e aí os níveis de consciência são esses que eu disse para vocês: consciente, semiconsciente e inconsciente. E aí, para deixar um pouquinho claro agora, e a gente vai aprofundar depois, no grau de consciência de semiconsciente, consciente e inconsciente, é no lembrar pós-manifestação. Porque durante a manifestação mediúnica, o médium está o tempo todo consciente e no controle. E aí a gente vai entender que é no registro na memória física que dá a distinção desses níveis de consciência. Aí nós vamos aprofundar isso lá no nosso conceito, quando a gente chegar a falar sobre os médiuns falantes. Ok? Nós temos os médiuns videntes, que é a visão mediúnica realizada através da alma, não pelos olhos físicos,
E aí Kardec deixa isso bem explícito lá no Livro dos Médiuns, quando ele fala que até as pessoas cegas podem ver. E aí eu vou abrir um parêntese. Audiência e vidência é efeito anímico, é medianímico. E aí nós vamos entender um pouquinho agora o que é animismo para distinguir de mistificação. Porque muitas vezes dentro do conceito espírita nós temos esse tabu. E Calderaro fala isso no capítulo 9, se eu não me engano, no livro No Mundo Maior, o capítulo destinado chamado Mediunidade, que a gente tem o tabu de achar que animismo é o mesmo que mistificação. E não é. Animismo, a palavra já diz, é aquilo que vem da alma. Ao ouvir e enxergar o espírito de forma, como está vendo o Fred aqui agora, ou como estiver vendo uma outra pessoa, ou como forma de quadros mentais, que nós vamos distinguir isso lá na frente, é uma manifestação anímica do espírito. E aí nós colocamos o ponto, e Kardec também, no sentido de medianímico, quando tem a interferência do espírito para que isso aconteça. Então, normalmente, quando o espírito ele quer se mostrar visível para o médium que tem essa faculdade mediúnica, ou quer que ele escute, ele vai utilizar dos fluidos. Por isso a importância do livro Mecanismo da Mediunidade, também nós vamos estudar. Então, há essa pequena diferença. E animismo é aquilo que vem da alma, do espírito. E para o médium falante também existe o fato do animismo. Ah, Fred, então o médium que fala, ele está inventando. Não. Aí a diferença entre animismo e mistificação. Animismo é algo que traz da alma, já conceitualizamos dessa forma. E o que é mistificação? É quando o médium ou o pseudo-médium começa... a palavra não seria essa, mas incorporar o sentido de outras palavras ou criar manifestações não existentes. E aí é como a gente se diz, uma mentira. E aí vamos diferenciar o que é uma manifestação de mistificação, que pode ser pelo médium, e uma manifestação mistificativa, de mistificação também, que pode ser pelo próprio espírito que está comunicando através do médium, e de uma manifestação medianímica. Uma manifestação medianímica é quando utiliza a bagagem do médium. Um espírito, um exemplo, só fala japonês. Ele se manifesta como um japonês. E o médium não tem essa bagagem, nem que seja nesta encarnação, ou uma bagagem no consciente do perispírito, que nós vamos entender depois, mais lá na frente, que é o nosso HD espiritual, onde registra todas as nossas manifestações e fragmentos de reencarnações anteriores. Se ele não tem este conceito ou esta língua que ele já falou em algum momento nessa trajetória imensa que nós temos de vida consciente, que André Luiz fala no livro Libertação, que é mais de 40 mil anos de consciência, não tem como o espírito se comunicar sem essa bagagem. Aí, por isso, nós falamos no sentido de medianímico, porque tem um espírito, aí é tudo aquilo que é atuado pela uma manifestação espiritual, a gente trata-se como mediunidade. Quando tem o conceito de uma interferência, às vezes, e muitas das vezes inconsciente do espírito encarnado, que é o médium, a gente trata como mediunismo. E aí, nesse conceito, ele busca no consciente ou no inconsciente do médium, no aparelho mediúnico, que é o que a gente vai entender posteriormente como o próprio perispírito, e aí ele se liga a esse conceito, se torna-se a manifestação medianímica. Aí tem como ele falar em japonês. Ou propriamente no processo mediúnico,
o médium faz a transcrição ou a tradução, seja a forma que a gente queira contextualizar dessa forma, para a língua que é falada naquele momento. Quando há a manifestação mediúnica, mistificação, é quando o espírito quer falar mentiras, criar conceitos, criar datas, a data tal vai acontecer isso, 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 e não acontece. Aí é uma manifestação mediúnica de mistificação. E aí, no item 321 do Livro dos Médiuns, Kardec questiona o espírito da verdade, quando ele fala como distinguir uma comunicação de mistificação. Aí ele traz exatamente assim: utilize o objetivo do espiritismo, da doutrina espírita, que é a transformação moral da humanidade. Então, tudo aquilo que está fora, que traz um conceito para nos ajudar, nos melhorar, se torna-se uma mistificação, ou, em outras palavras, uma engambelação. Ou seja, o espírito ele começa a formular muitas coisas que não te traz conceitos sólidos, não traz conceitos para nós no sentido de melhoria íntima. Normalmente, em 99% dos casos, toda mensagem tem um cunho sério, um cunho que vai nos trazer para nós um sentido de melhoria. E aí, quando a gente fala sobre mistificação do médium ou do pseudo-médium, é quando a gente entende que ele está inventando, entre aspas. O Fred agora, fulano está aqui, e começa a inventar. Falar. E aí, nesse conceito, a gente tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, a gente pode estar taxando uma pessoa de mistificadora e ela não é. Porque a gente não entende o conteúdo da mensagem. Porque a gente não tem uma bagagem espiritual ou de estudo para entender o conteúdo que a mensagem está trazendo. Às vezes o espírito traz uma mensagem de conceito espiritual, psicológico, e a gente não tem esse entendimento. Aí fala, o médium fulano, o médium ciclano, o médium beltano está inventando. Então, Kardec traz para nós que tudo precisa passar pelo crivo da razão. É melhor, aí Erasto deixa isso bem claro no Livro dos Médiuns, é melhor negar 9 verdades do que aceitar uma mentira. E aí cabe o grupo mediúnico fazer o estudo sério das mensagens que estão recebendo. Então, a gente até aprofundou um pouquinho aqui, mas nós vamos aprofundar isso ainda mais quando a gente for falar de evidência e de audiência, que aí a gente vai entrar também no conceito de animismo e de mistificação, que a ideia é descomplicar a mediunidade. Tirar esse tabu do meio espírita, que animismo é o mesmo de mistificação, e não é. Não é. Animismo é algo que vem da alma. Desdobrar e sonhar é animismo. Ver um espírito sem ter a influência dele é um animismo. Caso tenha influência daquele espírito, torna-se mediunismo. E aí agora a gente vai passar para o próximo, que a gente fala as considerações como desenvolver. Kardec traz o termo desenvolver a mediunidade. E aí a gente tem que entender o contexto da palavra desenvolver. Não é criar mediunidade. O médium já vem preparado do plano espiritual para o plano material para ser médium. No livro Os Mensageiros, André Luiz traz e detalha isso claramente para nós, quando ele traz conceito de médiuns que têm um plano e desviaram, e aqueles que vieram e conseguiram cumprir o propósito para o seu mediunato. Então, quando Kardec fala a palavra desenvolver, é no sentido de educar, no sentido de controle, é desenvolver aquilo que você já tem de capacidade, não é criar mediunidade. Aí eu não vim com o propósito de ser médium,
então eu vou ficar forçando, forçando, forçando até aparecer. Não vai. Não se cria, sim, um médium. O médium, ele vem gradativamente, encarnação por encarnação. Ninguém nasce um Chico Xavier da vida. Ninguém nasce um Divaldo da vida. Ninguém nasce uma Ivônia Pereira Amaral. Isso é conceitos e conquistas espirituais, individuais. E aí a gente vai entender que precisa de um desenvolvimento natural, um controle e verificação desse processo e, acima de tudo, uma elevação moral. Chico dizia que um bom médium captava o plano espiritual 15%. E aí é um conceito que o Fred está falando. Um bom médium para mim é Divaldo, Chico, Ivone Pereira Amaral e mais alguns outros. Se eles captavam 15%, imagina nós que ainda estamos começando o nosso desenvolvimento natural. E aí entra a questão 410 do livro O Consolador, que Emmanuel fala sobre os escolhos da mediunidade. E o maior dele é a vaidade. É achar que recebemos uma mensagem e aí, naquele momento, nós já somos o Chico Xavier, ou nós somos o Divaldo da vida. Nós vamos escrever um livro para divulgar. E aí vamos escrever, como Chico escreveu até o seu desencarne, 412 livros. Depois, com compilações de mensagem dele, hoje nós temos mais de 455. De Divaldo, eu não sei nem mensurar para vocês quanto tem. Posso trazer depois e colocar lá no nosso grupo. Então, nós precisamos de um desenvolvimento natural. As faculdades desenvolvem naturalmente, sem forçar o aparecimento. Nós não precisamos ficar assim, agora eu quero ver. Aí eu vou me concentrar. Aí a gente começa a supraexcitar a nossa imaginação. E aí é um grande problema para o médium. E aí o controle e verificação. É necessário verificar através de análise do caráter e provas circunstanciais, que é a verificação que o Kardec traz para nós. E a elevação moral. Qualidade moral influencia diretamente o tipo de espírito atraído. Olha a importância da nossa reforma íntima. Essa é a importância primordial da mediunidade. Aprimoramento íntimo do medianeiro, do mediunato, do processo de reforma íntima. É limpar a nossa capacidade de influências negativas. A mediunidade é como se fosse um vaso sujo. A gente vai jogando água limpa, vai recebendo as informações, vai trabalhando o nosso inconsciente, vai trabalhando internamente, até que depois ela vai saindo lá na frente com a água mais límpida. E aí a gente vai aprofundar no decorrer do nosso processo. E aí Kardec enfatiza a importância de não forçar o desenvolvimento das faculdades mediúnicas para evitar ilusões da imaginação. Foi aquilo que eu disse agora há pouco. Cuidado ao tentar forçar. Aqui o grupo não é para desenvolver e em forma de aplicabilidade da mediunidade. Nós vamos desenvolver a nossa capacidade de entender a mediunidade. Não temos o intuito de criar grupo mediúnico, e sim estudar a mediunidade. Estudar a faculdade mediúnica, seja evidência, seja audiência, e aí por isso que a gente fala que nós vamos ter um bate-papo. Eu não gosto de falar verbalmente. Pode mandar no chat. A gente vai ler o chat e vamos trocar as ideias. Então, nós vamos estudar de forma dinâmica. Não é para se formar médiuns no sentido de atuação. Nós vamos formar conceitos mediúnicos para o nosso aprimoramento, para a nossa bagagem mediúnica. Quanto mais se conhece uma ferramenta, mais fácil se utiliza ela. Uma ferramenta sem estudo,
como a mediunidade é uma ferramenta enferrujada, é uma ferramenta parada. Então, é essa a nossa intenção. O controle adequado e verificações são essenciais, especialmente para os videntes, através da análise do caráter moral da pessoa e descrições de espírito desconhecido ao médium. Então, aí a gente vai falar também da audição, cuidado. Lembra da manifestação mediúnica de mistificação dos espíritos? Ele pode soprar para você de uma forma doce, de uma forma suave. Outros conceitos que, se você não passar pelo crivo da razão, da fé raciocinada, que Kardec traz para nós com a doutrina espírita, com a codificação da doutrina espírita, nós iremos passar por um processo complicado. Porque nem tudo que fala doce traz bons conceitos. Eu posso estar falando doce e falando para você fazer uma coisa errada. Como também posso estar falando sério e firme e trazer um conceito que o objetivo do Espiritismo é a transformação moral da humanidade. Dá para entender que não é o tom da voz, não é o que a gente está vendo, mas é o teor do que está sendo dito ou mostrado? É esse o processo. Nós vamos entender que não é a forma, é o conceito. O espírito pode dizer tudo errado, com palavras erradas. Erradas que eu digo assim, de expressão mesmo. Mas tem um conceito moral, um valor para nós grandíssimo. Como também pode o espírito manifestar e trazer para nós conceitos de palavras lindas e belas e trazer um conceito nada moral, nada de valor, que acrescente nada para nós. Jesus disse que é mais fácil a gente orar ao Pai recolhido ao nosso quarto do que com palavras belas sem sentido nenhum, como os fariseus faziam antigamente. E aí, quando a gente pode trazer essa analogia para o nosso interior. A gente só coloca para fora aquilo que a gente tem dentro de nós. E não é porque desencarnou e virou santo. O que nós somos aqui encarnados, nós iremos ser quando estiver desencarnado. Uma única vantagem, não tenta essa carga grosseira. Só isso. Então, nós precisamos entender e passar sempre pelo crivo da razão. E aí, o nosso outro slide traz algumas conclusões sobre a mediunidade. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre elas e a gente finaliza hoje, que era mais mesmo para que a gente possa entender o conceito de cada uma e nós vamos aprofundar em cada uma delas, sempre voltado para o aprimoramento do médium, para o estudo da mediunidade, para que a gente possa entender como funciona a mediunidade, para que a gente possa entender que sem o estudo da mediunidade, a ferramenta enferruja. Ah, Fred, mas eu já estudei 15 livros. Nem todos que sabem tudo, acham que sabem tudo, tenha algo a acrescentar para aprender, nem aquele que acha que não sabe nada possa deixar de ensinar. Esse é um conceito que eu vou utilizar sempre para nós. Quem sabe aqui, quem acha que sabe aqui, às vezes pode ensinar muito quem acha que está aqui em cima. E cuidado, questão 410 do Consolador, de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. A vaidade é o maior escolho do mediuninato. Escolho no sentido de destruir algo que vai causar dano, no sentido de doer, no sentido de sentir, no sentido de trazer para nós conceitos ou achar que estamos aqui em cima já. E aí, como dizia minha querida mãe, quanto maior a árvore, maior a queda. Então, teremos uma classificação sistêmica durante o nosso estudo, baseado no capítulo 14,
os médiuns, do livro dos médiuns, né? Nós vamos falar muito sobre a questão da faculdade natural, que é uma faculdade do ser humano, mas não é um privilégio especial durante todo o nosso estudo, e da utilização responsável das manifestações mediúnicas. É isso que nós vamos estudar com todos aqueles pequenos livrinhos lá, né, que a gente colocou, que nós vamos utilizar. E aí no plano de aula tem o nome do livro, o nome do autor e o capítulo que nós vamos estudar em cada aula. Então a aula de hoje era mais uma apresentação e trazer alguns conceitos para que possamos esclarecer como será o nosso estudo, né? Como nós não tivemos nenhuma manifestação de encarnados, vamos dizer, né, para a gente fazer uma pequena brincadeira no sentido de manifestação mediúnica, nós vamos fazer a nossa prece, e aí agradecemos a presença de quem teve. Essa aula vai ficar num link privado, e só quem tem acesso ao livro, o livro não, desculpa, ao nosso chat lá no WhatsApp, vai ter acesso a essas aulas por enquanto. Posteriormente, possivelmente, a gente possa pegar ela e trazer mais ao público, mas no momento é para quem estiver participando conosco lá no nosso grupo, ok?